Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque eu não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem. Eu sei que agora, na madrugada, eu estou acompanhada de um número de pessoas que escolheram estar com Cristo na madrugada e aprender dele, crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? E eu queria dizer para os meus amores que estão aqui, que são cadeira cativa, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Estava com muita saudade. Então, a irmã Joana me fez um convite de fazer uma semana especial, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tem tantos pregadores grandiosos que a Joana coloca nessa sala e ela acha de me chamar para fazer uma semana especial. Tantas pessoas, a primeira pessoa que eu pensei foi Jorge Pinto, né? Que é um grande amigo. Eu digo, por que ela não chamou o Jorge Pinto, que tem muito conhecimento, tudo. Aí eu digo para Deus, né? E tudo que as pessoas falam para mim, eu sempre gosto de pedir a opinião dele. E aí eu fui pedir, aí ela pedindo o tema, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Diga para mim aí, porque eu preciso do Senhor. E o resultado foi esse. Nós nunca precisamos tanto crescer em graça como hoje, agora. Gente, eu nunca vi, eu tenho 52 anos, eu nunca vi na minha vida tantas pessoas morrendo, tantas pessoas com câncer, como eu estou vendo agora, sabe? Eu já convivi com muitas pessoas que morreram de câncer, tá? Uma delas, que era uma pessoa muito grandiosa na minha vida, foi a minha mãe. A minha avó que me criou, né? Até uma certa fase da minha vida, foi a pessoa que me colocou ao lado de Deus, né? Nos primeiros momentos. E eu vou dizer para vocês, eu não senti como eu tenho sentido agora. Não senti o câncer perto, como eu tenho sentido agora. E sabe, o câncer, ele é só mais uma das doenças que estão entrando na nossa casa. E sabe por que ele está entrando? Porque nós estamos permitindo. Nós trazemos ele para dentro da nossa casa. E sabe, não se trata apenas de um câncer físico, não. Se trata também de um câncer espiritual, gente. Muitos de nós estamos nos achando super-homens espirituais, super-mulheres espirituais. Isso é uma ilusão. Isso não existe. Existem muitos homens que têm muito conhecimento. Existem muitas mulheres que têm muito conhecimento. Mas, sabe, não existem super-homens e super-mulheres salvos. Nós necessitamos diariamente de uma busca da palavra de Deus e assim crescermos na graça e no conhecimento. E a nossa arma está em nossas mãos. Muitas vezes ela foge das nossas mãos e vai para a gaveta. Mas, gente, é na palavra que nós vamos encontrar a fonte perfeita do poder de Deus. A fonte perfeita para nos mantermos. Isso não vai nos livrar das coisas ruins desse mundo, mas vai nos dar força para nós superarmos todas as batalhas e sairmos mais que vencedor. Por isso o Espírito Santo me deu esse tema. Foi ele mesmo que me deu. Eu não sou uma super evangelista, não. Mas eu orei ao Senhor e ele disse, Jusilene, é isso aqui. Isso aqui não é só para as pessoas que vão ouvir, é para você que vai estudar. Porque eu preciso, primeiramente, me alimentar. Porque eu fraca, sem alimento, eu não tenho como passar alguma coisa para alguém. Primeiro, a palavra ela tem que vir com poder
para a minha vida. E é isso que vamos fazer agora. Você que está aí do outro lado, você vai fazer isso agora também em nome de Jesus. Não faça se você vai ver o vídeo, não faça desse vídeo mais um vídeo. Se você está ao vivo aqui, não faça desse momento mais um momento da madrugada. Vamos pedir ao Senhor a ajuda dele. Como nosso irmão acabou de orar, nós vamos orar mais um pouquinho para nós abrirmos a palavra e meditarmos no poder de Deus. Oremos ao Senhor. Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que existe. Senhor, sem ti nada somos, nada temos, nada podemos, Pai. É por isso, Senhor, que neste momento nós nos entregamos a ti, Pai. Nos desperta, Pai. Nos desperta do sono, Pai, espiritual. Porque muitos de nós estamos no sono profundo, Pai. Tão profundo, Senhor, que achamos que já sabemos o suficiente para darmos um cochilo, ou até mesmo dormirmos um pouco mais, e dessa forma passarmos despercebidos, Pai. Oh Deus, ajude-nos, ajude-nos, Pai, dando a cada um de nós o teu Santo Espírito, Pai. Sabemos que só Ele, Pai, pode nos converter, mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. E assim, Paizinho, nós chegaremos mais perto de Ti e cresceremos para sermos mais que vencedores, Pai. Por favor, Paizinho, faz este milagre em nós, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus. Não deixa de abrir, tá bom? Por isso que é bom a gente despertar, acordar, né? Para a gente poder abrir a palavra, porque você vai querer lembrar dessas passagens e você não vai conseguir até que o vídeo esteja lá no canal, tá bom? Então faz isso agora, em nome de Jesus. 1 João é o primeiro livrinho que nós vamos ler aqui, no capítulo 2 de 1 João, tá? Eu gostaria muito que você desse atenção para essas palavras. Essas palavras, gente, elas são extremamente poderosas, certo? Só que é necessário que eu permita que essas palavras sejam poderosas em minha vida, tá? Se eu não permitir, será apenas mais um verso, será apenas mais um livro que eu abri e li alguma coisa, tá? E a palavra de Deus não pode ser desperdiçada, sabe? Tudo que o Papai do Céu traz para nós é grandioso demais para a gente desperdiçar, tá bom? Vamos lá, em 1 João, capítulo 2. Vamos abrir primeiro no versinho 15. Versinho 15. Nós vamos ver aqui, nós vamos ter contato aqui com três pessoas que viveram momentos grandiosos com Cristo e, com certeza, pelo que a palavra nos diz, estão dormindo, mas esperando aquele grande dia, que Jesus vai voltar para buscar os seus, né? E no livro de 1 João, capítulo 2, versinho 15, eu gosto sempre de repetir, porque às vezes a gente não está prestando atenção no início, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, olha o que acontece, o amor do Pai não está nele. Ei, presta atenção nisso. Sabe o que é o mundo? Cuidado para não confundir o que é o mundo. Porque o mundo, ele traz o mal. Quando a palavra diz assim, o mundo já é do maligno, ei, não quer dizer que todos nós somos do maligno, não. Quer dizer que aquele que ama o que o mundo oferece, aquele que dá prioridade para o que o mundo oferece, esse
Tá sem Deus? Hum, tá sem Deus? Ei, Juscelino, diga isso não, tá? Diga isso, não, você está julgando. Deixa eu dizer, não sou eu, tá? A palavra do Senhor está nos dizendo que nós não devemos amar o mundo. Esse é João. Viveu ao lado de Cristo, sabe? E o interessante é que ele diz assim: ei, se tu amares o mundo, se tu amares o mundo, Deus não vai estar em ti. Ah, mas tem gente aí dizendo assim: não, eu estudo a Bíblia todo dia, eu faço a lição da escola sabatina, eu estudo reavivados, eu vou à igreja, eu sou um líder. Dizer para tu, se tu não vigiar tua mente e tu começar a admirar as coisinhas do mundo, bonitinha como elas são, tu não vai ser um instrumento de Deus. Tu vai ter muito conhecimento, talvez até nome na parte religiosa, sabe? Mas o mais importante, tu não vais ter, que é o Espírito de Deus em ti. Por quê? Porque ele é bem claro, o Senhor é bem claro. Ó, não ameis o mundo. Porque se você amar as coisas do mundo, o que vai acontecer? Ei, o amor de Deus não vai estar em ti. Sabe o que é o amor de Deus? O Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, não haverá dificuldade de nós vivermos a verdade de Deus. E sabe a primeira coisa que vai acontecer? É que você vai reconhecer que está errado. Você não vai ser aquele arrogante que, por ter um grande conhecimento, pode debater a palavra de Deus com as pessoas. Ei, a palavra de Deus não foi feita para nós, para ser debatida, para ser defendida, não. Deus não precisa da nossa defesa. Deus precisa de homens e mulheres vivendo o amor de Deus nessa terra. É isso que o Senhor nos oferece através de sua palavra e do seu espírito. E no verso 17 ele diz assim, ó: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como? Como que eu vou viver eternamente? Olha, ultimamente eu tenho vivido muitas coisas impressionantes, sabe? Mas eu sempre olho para trás com a sensação de que eu sou mais que vencedora. Eu sinto isso, porque passei por todas elas. Eu tenho passado dia após dia por lutas, mas todas elas têm ficado para trás. E eu escolho o que vai acontecer hoje. Como assim? Eu tenho domínio do que vai acontecer comigo? Tenho não. Mas eu escolho viver esse dia com Cristo ou sem Cristo. Nós temos esse poder de escolher com quem vamos passar este dia. E o ideal é que seja bem cedinho, sabe? Cedinho, como nós estamos aqui, melhor ainda, porque é um tempo de qualidade que nós estamos doando para Deus. Não, foi para nós mesmos. Quem é beneficiado com o que nós passamos com Deus, com o que nós aprendemos da palavra, com as orações que nós fazemos, quem é beneficiado somos nós. Por isso, nós precisamos escolher permanecer eternamente. Mas para permanecermos eternamente, precisamos fazer a vontade de Deus. Preste atenção nesse verso, tá bom? Bem claro, precisamos fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Né? Qual a vontade de Deus? Agora nós vamos avançar um pouquinho, tá bom? 1 João, capítulo 2, 2, versinho 28. Mais um pouquinho para frente, bem pouquinho, tá bom? Acompanha na tua Bíblia. Diz assim, ó: filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Oh, vai ter pessoas que vão se envergonhar na vinda do Senhor Jesus. Um momento que deveria ser o momento mais feliz, mais alegre que nós deveríamos ter, um momento que a gente vai se envergonhar. Por quê? Porque o segredo está nessa palavrazinha aqui, ó, permanecer. Filhinhos, permanecer. Isso é um conselho de João, colocado na palavra de Deus, inspirado pelo Santo Espírito. Ei, filhinhos, permanecer. Permanecer não é apenas estar na igreja. Permanecer não é apenas aparecer. Permanecer não é apenas ler a Bíblia. Permanecer é um conjunto de coisas. E a principal, o conhecimento de Deus sendo real na minha vida e na sua. Todos os dias de nossas vidas. Eu sempre digo assim, ó, viva todos os dias como se fosse o último. Não sei se vai ser. Então, para garantir, eu preciso permanecer. Então, para mim administrar os meus dias, eu preciso viver todos os dias como se fosse o último. Se vir luta, eu enfrento com Jesus. Se não vir, também serei feliz com Jesus. Mas o importante é permanecer, tá? Permanecer. Porque a volta de Jesus para mim pode ser amanhã, pode ser até hoje. Como assim, Juscelene? Tu já está marcando o tempo da volta de Jesus? Se eu dormir no pó hoje, eu vou acordar amanhã. O meu amanhã será a volta de Jesus. Eu estou me preparando para isso? Ou estou me preparando para ser uma grande evangelista, ter um grande nome, aparecer muito, ter muito conhecimento, ser um computador ambulante? Eu tenho que me preparar para crescer em Cristo dia após dia. É assim, sabe? Que naquele dia que Jesus voltar nas nuvens do céu, eu vou estar ao lado dele. E não é para você que eu preciso mostrar que estou em Cristo. Não é para você que eu preciso parecer que sou uma mulher de Deus. É entre eu e ele. Porque ele sabe todas as coisas, ele sabe como está a minha. Então é com ele que eu preciso estar. É com ele que eu preciso permanecer. É nele que eu preciso permanecer. E é vivendo as verdades de Deus que eu vou conseguir. Deixa eu dizer para tu, a verdade, quando nós adquirimos ela e crescemos nela, deixa eu dizer para tu, ó, a verdade pode nos santificar. Ai, santifica de verdade. Acredita? Tu acredita? Ó, santifica, mas também ela leva você para a perdição, tá? Porque se você conhecer e não viver, neguinho, tu vai ser mais cobrado do que aquele que está perdidão e não conhece nada. Entendeu? É por isso que o juízo de Deus começa na casa dele. É na tua, ó, na minha. Entendeu? Então, o conhecimento, o crescimento na graça de Deus envolve o conhecimento de Deus, mas envolve principalmente a prática deste conhecimento. Lembra disso? Tu pode ser um bichão, uma bichona no conhecimento, mas se tu não viver, em vão tu crê, em vão tu crê. Porque a prática é a certeza de que tu aprendeu, que tu recebeu e que tu aceitou verdadeiramente e colocou na prática, vivendo dia após dia as coisas que tu tem aprendido. E sabe, tu não precisa provar para ninguém.
Tu precisa provar para ti e para Deus. Aham, é isso mesmo. Porque disfarçar a gente consegue. Agora, para as pessoas, para Deus não. Para Deus não. Agora vamos continuar aqui. Volta um tiquinho aí para Pedro. Segunda Pedro, volta. Nós vamos em segunda Pedro agora. Eu quero que você procure o capítulo 3 de segunda Pedro, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 3, procura o versinho 18. Segunda Pedro 3, 18. Diz assim, ó. Amém? Vamos lá. Acompanha na tua Bíblia. Antes crescei na graça. Quem é a graça? Não esquece, tá? A graça é Cristo. A graça é Cristo. Diz assim, ó. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ei, crescei na graça e no conhecimento. Isso se chama deixar Cristo viver em nós. É difícil, né? É. Eu nem digo que é difícil, eu digo que é impossível. Sabe por quê? Porque é coisa linda, é santificação, sabe? É coisa perfeita, é coisa grandiosa, que nem eu e nem você consegue fazer nem viver se o Espírito de Deus não estiver em nós. Então, nós precisamos adquirir o conhecimento, entender como o Espírito Santo pode viver em nós. Eita, é difícil também, né? Mas se você deixar. Eu estou dando estudo agora para umas pessoas, né? Um número maior de pessoas, devido ao evangelismo do Ministério da Mulher que eu fiz, foi colhido alguns frutos maravilhosos, lindos, e esses frutos são bem verdinhos. Eu estou lutando para ensiná-los, para que eles cresçam e amadureçam, né? E eu vou dizer para vocês, gente, é incrível, é lindo as experiências que eles contam para a gente, porque eles estão crescendo na graça e no conhecimento, e eles estão entendendo que é importante eles lutarem para viver. E eu digo para eles, não ore por ninguém, ore por você. Quando você crescer um tiquinho, você pode começar a interceder por aquele, porque você vai viver na pele, na vida, o que Deus está te dando. E tu vai entender que ele, se ele te deu, ele pode dar para o outro. É assim que a gente vê a grandeza de Deus na palavra dele e no que a gente vive, sabe? É quando ele faz em nós. A gente vê tão pequenininho, a gente é tão pequenininho, né? Mas nós podemos sim fazer a obra de Deus e deixar que ele seja real nas nossas vidas, ajudando outros a conhecerem a Cristo. É ponte de salvação. Vamos continuar. Nós vamos agora em segunda Pedro, de novo, voltar para o capítulo 1, tá bom? Capítulo 1. No capítulo 1, ainda de segunda Pedro, tá? Nós não vamos rodar muito, não, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 1, nós vamos começar aqui no versinho 2, tá bom? João, não esquece de me despertar, tá bom? Vamos lá. Verso 2, diz assim, ó, no primeiro capítulo, tá bom? Diz assim: graça e paz vos seja multiplicadas. Aonde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eita, gente. Isso aqui é grandioso demais. Experimenta viver isso. Experimenta crescer na graça e no conhecimento de Deus. Olha, é grandioso. Coisas que você mesmo imaginou ser impossível, você vai ver que é possível.
Você vai ver que é possível. Aí, continuando, no verso 3 diz assim, ó, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha isso. Eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Esses pequenos versinhos podem fazer uma diferença grandiosa nas nossas vidas, tá? Ó, ele chama para nós conhecermos, né? E multiplicar o nosso conhecimento das coisas de Deus. Depois, ele diz assim: ei, é pelo divino poder. Quando nós conhecemos, nós temos a oportunidade de termos o pleno poder do Senhor Jesus. Como a gente vai viver com esse poder? Com o Espírito Santo de Deus. É de acordo com Atos, no capítulo 2, no verso 38, ele diz que, 2 não, 5, 38, ele diz assim, ó, nós, não sei se é o 38 ou o 32, tá? Eu gosto sempre de relatar o verso. Mas olha só, nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. E se nós não abrirmos o coração para que ele venha ser real em nossas vidas, nós não vamos recebê-lo. Porque lá diz, olha, o Espírito Santo, ele é doado, ele é entregue àquele que escolhe obedecer. Então, você e eu precisamos escolher obedecer. E obedecer a quê? Conhecimento. Precisamos ter o conhecimento, buscar o conhecimento de Deus. Porque é a única forma de nós sabermos o que é pecado, gente. Sabia que tem pecado que nós cometemos e não sabemos que é pecado porque não conhecemos a verdade, porque não estudamos a verdade com a atenção necessária. Quando você vai dar um estudo bíblico, você observa que as pessoas, você pergunta, você conhece os mandamentos? Sabe o que as pessoas dizem? A maioria, quase que 100%, conheço. Só que ela conhece um mandamento escrito em um papel comum. Ela não conhece o mandamento de Êxodo 20, de 3 a 17. Sabe por quê? Nunca tiveram contato. Aí qual é o nosso papel? É julgá-la? É ajudar ela a conhecer, crescer no conhecimento. E o Espírito Santo será real na vida dela. E aí, ele diz, quem deve fazer parte, preencher nossos corações? Cristo, aquele que nos chamou para a sua própria glória, tá? No verso 3 nós encontramos isso. Aí, no verso 4 diz assim, ó, verso 4 pelas quais nos têm sido doados a sua, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ei, olha quem vai nos dar a vitória contra o pecado. O Santo Espírito de Deus em nós. Busca ele como tu nunca buscou na vida. Vai ver, tu vai ver como tu vai conseguir vencer. Sabe aquela novela que te impede de ir para a igreja? Um único culto que a gente tem durante a semana, na quarta-feira. Você sabia que tem muitos cristãos que não vão para a igreja na quarta-feira porque querem assistir novela? Deixa eu dizer, desenrola esse nó buscando o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tudo isso vai mudar. O desejo de servir vai ser grandioso, porque você escolheu o Espírito Santo de Deus ser real em sua vida. Aí ele continua aqui no verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento. Ei, busca de verdade. Não deixe que o inimigo faça de você uma grande farsa.
Porque ele fazendo isso, ele vai conseguir ver você se envergonhar naquele dia da volta de Jesus. Vira as costas para ele, não deixa ele ter importância na tua vida. É uma certeza que você pode ter. Viva o amor e o inimigo, o ódio, o rancor, a raiva, a ira não vai fazer parte da sua vida. Vai acabar. Estamos terminando, tá? Vamos lá. Eu queria ler com vocês também o verso 8. Ó, olha isso, coisa linda, ó, que nós acabamos de ler, tá bom? Aqui diz assim, ó, porque estas coisas que nós acabamos de ver, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, ei, vai ser real teu amor. Tu tem que ter cuidado, porque muitas vezes você se preocupa muito com a aparência dos outros e esquece como está a tua vida com Deus. Ei, o disfarce, ele funciona por um período, mas ele vai acabar. Principalmente na hora da volta de Jesus. Já era, não adiantou tu parecer bonzinho, nem boazinha. Aí, verso 9 diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ei, quer fugir das quedas? Ah, as pedras que tropeçam, tu vai enxergar de longe. Quando ela aparecer no teu caminho, a lâmpada para os teus pés, aham, vai te mostrar rápido e tu vai fugir dela, vai resistir a ela e o bicho vai correr. Não vai dar tempo ele te pegar, nem pelas costas, nem pela frente, porque o Cristo estará ao teu redor, te protegendo, te dando sabedoria para tu lidar com qualquer situação. Quantas vezes eu vejo as armadilhas ao meu redor e eu digo assim, tá fora, bicho, perdeu já. Eu digo logo assim, tu já perdeu, eu já vi o que tu tá aprontando, seu pilantra. E eu mando ele para longe, entendeu? Sai fora, eu quero é meu Jesus. Quem disse que eu te escolhi? Escolhi meu Jesus, eu vou ficar com ele até o fim. Aconteça o que acontecer. Abre o olho. Desperta, tá na hora. Acorda, não dorme não. Acorda. Se tu dormir, ele te pega dormindo. Tá bom? Vamos encerrar. Vamos encerrar, meu tempo já acabou, tá bom? Vamos abrir em Efésios, tá bom, amor? Efésios, bem rápido. Volta aí para trás rapidinho para nós concluir. Eu queria falar mais lá, não, tá bom? Ah, tá bom, né? Porque se nós formos no papo da Jusilene, rapaz, Jusilene vai até meio-dia. Efésios, capítulo 6, corre lá. 6. No capítulo 6, tu vai procurar o versículo 24. Corre lá, 24. Diz assim, ó, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. Olha como Paulo se refere aos servos verdadeiros de Deus. Você é? Se não for, dá tempo, porque você está vivo enquanto a vida há esperança. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eita Deus, que coisa linda! Ó, esse era para ser o último verso, mas o Senhor me chamou para um aqui que eu não posso deixar, tá bom? João 14, corre lá. Bem conhecido nosso, Evangelho, tá bom? 14. Gente, quem não quer isso aqui, já está perdido, 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 tá bom? Olha, João, Evangelho de João 14. Eu vou ler com vocês o 23, tá bom? Mas você pode ler também o 21, o versinho 21 do 14. Mas o 23 é assim, ó.
Bate muito com essa mensagem que nós acabamos de ler. 23, respondeu Jesus. Aqui é Jesus, tá bom? Jesus. Diz assim, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ei, tu não tem o quarto da bagunça, né? Pois é. A nossa vida é o quarto da bagunça. O nosso coração é o quarto da bagunça. A gente faz uma bagunça a vida inteira e deixa lá guardado. E sabe o que acontece? Às vezes, chega alguém até para limpar e a gente diz assim: não, tem coisas aí que eu quero guardar. Não mexa na minha bagunça, né? Assim, não é? Deixa eu dizer para tu: não guarda nada. Se o Espírito Santo vem morar, deixa ele fazer a limpeza. Ele vem para fazer a limpeza. Por isso, quando nós chegamos em Apocalipse 12, deixa eu me lembrar aqui, 12, 14. Ei, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, tá bom? Ei, deixa eu dizer para tu, deixa o Espírito Santo entrar, não se preocupa com o que vai acontecer, apenas obedece, deixa ele entrar e fazer a limpeza no quarto da bagunça, tá bom? E a tua vida vai ser bênção. Amanhã a gente vai continuar, tá bom? Mas eu queria fazer um apelo para você agora. Nós vamos orar agora, tá? E o apelo que o Senhor Jesus faz para mim e para você é permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo. É o lugar mais grandioso que você pode estar. É nos braços de Jesus. Deixa ele morar aqui, ó. Deixa ele morar. A tua vida será outra. Oremos ao Senhor. Santo, santo Deus, grandioso, poderoso, maravilhoso Deus. Gratidão por me amar, por amar cada um dos teus filhinhos, Pai. Gratidão pela morte que o Senhor morreu na cruz, pelo sangue que foi derramado. Ô, Pai, recebe, Senhor, os nossos corações, nossa mente, nossa entrega, Pai. Nos recebe, por favor. De nós tem misericórdia que temos sido pecadores, temos sido falhos, Pai. Mas o Senhor diz assim: ei, permanecer, não desista. Cair é o natural. O que não podemos é permanecer na queda, no chão. Cria, Deus Pai Todo-Poderoso, em nós um novo coração, para que com um novo coração nós possamos nos levantar em cada queda e continuarmos lutando, porque temos a certeza, se levantarmos, Senhor, seremos mais que vencedores. Dá-nos o teu Espírito, Pai, é o nosso pedido nesta noite, nesta madrugada. Que o Senhor nos dê o seu Espírito para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Ajude-nos que amanhã não sejamos egoístas, possamos trazer novas pessoas para ouvir a tua palavra. Dá-nos o teu poder, Paizinho, com ele seremos sempre mais que vencedores. Oramos, Paizinho, no nome santo de Jesus, porque é ele que tem todo o mérito. Em Jesus oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.